Boa tarde a todos. O meu nome é João Almeida, sou psicólogo e trabalho em gestão de carreira na Unidade de Talento da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e nos próximos 30 minutos, neste espaço à conversa, sobre switch de shift, do trabalhar mais para o trabalhar melhor. Iremos refletir sobre o papel das organizações na conciliação da vida profissional com a vida pessoal. Efetivamente, vivemos ainda numa sociedade com um foco muito orientado para o número de horas de trabalho e nem sempre para a relação qualidade de tempo das atividades desenvolvidas. E este é um problema transversal aos diferentes níveis hierárquicos de uma organização, onde tantas vezes mais responsabilidade parece ter de significar obrigatoriamente mais horas de trabalho. Mas felizmente há cada vez mais bons exemplos de quem se preocupa com a conciliação eficaz e satisfatória dessa relação e veja-se o papel dos CHO, dos Chief Happiness Officers, têm vindo a ter cada vez mais protagonismo nas organizações que integram. E assim, nesta conversa, vamos ficar a conhecer a perspectiva de uma empresa que tem tentado mudar o mindset de empresas e profissionais e tem apostado fortemente na humanização das organizações e no impacto que estas escolhas e percursos têm nas pessoas. E nesse sentido, passo a apresentar a Rocio Servino, a CEO da Mola Human Lab, que em 1998 começa uma aventura em Madrid que culmina em 2004 com um mestrado em gestão hoteleira. Após 6 anos dedicados ao marketing e vendas e à gestão, conclui em 2009 o Executive Leadership Program e chega ao Porto em 2010, onde começa a trabalhar na área de desenvolvimento humano e organizacional. Desde 2013, o seu trabalho na área de consultoria e facilitação é totalmente vocacionado para o acompanhamento dos processos de desenvolvimento e transformação de pessoas e organizações, especializando-se nas áreas de liderança e cultura organizacional. Nesse mesmo ano, forma-se como professora de yoga, após 2 anos de estudo e práticas aprofundadas, que fundamentam hoje o seu estilo de vida. E em 2015 funda a Yoga & Co., que oferece hoje suporte aos programas de Work-Life Blend nas empresas. Desde 2017 trabalha para a Mola e o Human Lab, através de programas que criam oportunidades para a integração plena e holística entre os líderes, colaboradores e ecossistema organizacional para o seu desenvolvimento integral e integrado. Como professora, consultora e coach, segue a máxima The Right Feedback at the Right Moment, à procura sempre da excelência nos diferentes contextos onde tem a oportunidade de trabalhar. Defende a importância do equilíbrio entre o corpo, mente e alma como pilar fundamental para a nossa performance pessoal e profissional. E antes de iniciarmos a conversa, aproveito também para deixar aqui um à parte, os que nos estão a assistir podem utilizar o chat associado ao stand de recepção carreira para ir colocando as suas questões. Então, Rocio, começava exatamente por aí, pela sua biografia. Como é que podemos acautelar um equilíbrio adequado entre o corpo, mente e alma nas organizações? E com este propósito, qual o papel de cada um dos colaboradores e também das chefias? Sim, bem, boa tarde, João. Nós temos que começar por criar consciência, é um bocadinho também o propósito maior que a Mola tem. E o criar consciência é muito em base da experiência e know-how que eu pessoalmente tenho e que as pessoas que colaboram comigo também, porque eu e estas pessoas já estivemos a trabalhar nessa realidade das organizações e percebemos que de facto fazemos muitas coisas por fazer e sem uma razão de ser, e isto de por si já nos deixa um bocadinho a meio caminho deste tal propósito. E hoje em dia, quer seja estas novas gerações que aí vêm, quer seja muitos de nós, não millennials, mas pré-millennials, estamos já muito orientados de facto a fazermos as coisas de uma forma muito rica para nós individualmente, porque estamos numa era de desenvolvimento pessoal, e então acho que é muito importante que as empresas, e já o estão a fazer, não é? Ganhem esta consciência para dar oportunidades aos colaboradores e para elas próprias também estabelecer um sistema de valores muito mais rico, que permita o desenvolvimento de todas as partes do ecossistema organizacional, um bocadinho Ok, por aqui. muito bem. E ainda assim,
este conceito de felicidade nas organizações pode parecer um bocadinho abstrato, não é? Como é que a Mola Human Lab procura concretizar esse conceito no trabalho que desenvolve no dia a dia, com as empresas? Exato. Sim, realmente a Mola não nasceu com um propósito da felicidade nas organizações. A Mola nasceu com o propósito efetivamente de transformar as pessoas e as organizações de forma integral e integrada, porque, pronto, do meu percurso a trabalhar para outras consultoras e outras empresas aqui em Portugal, toda na área de RH, eu percebi que o desenvolvimento, por exemplo, das pessoas individualmente nas organizações e depois o clima, o ecossistema organizacional, a própria cultura, faziam caminhos paralelos, mas que rara vez se cruzavam. Então, sim que havia um investimento por parte das empresas em querer fazer coisas, não sempre as coisas mais orientadas para este equilíbrio holístico que falamos, não é? Que as pessoas tenham em si mesmas e que depois a própria organização também consiga transparecer isso, mas sim que havia um interesse pronto, por fazer as coisas melhor, mas acabava por acontecer muitas vezes, se calhar pela estrutura da própria organização, também depende um bocadinho de cada contexto, mas que não se integravam estes caminhos. E a Mola vem um bocadinho para fazer esta integração. Ok. E então, nesse sentido, o Happiness Management é apenas uma consequência do que inicialmente era trabalharmos sobre a cultura organizacional, mas para nós fica muito claro que tem que haver um desdobramento em cascata e que primeiro temos que trabalhar os líderes. É por isso que a liderança é uma das áreas de especialização da Mola e começamos sempre a trabalhar por aí, mas em paralelo tem que haver o acompanhamento do ecossistema da organização, que é o que chamamos cultura organizacional. E aí nós desenhamos uma série de programas através, pronto, de parceiros com os quais trabalhamos, como é óbvio, e alguns deles focados, sim, no bem-estar e trazer experiências muito, de alguma forma disruptiva, mas que criem espaço, não é? Na organização e no próprio colaborador para que o colaborador se encontre a si mesmo. Então, por um lado temos estas experiências, estes programas mais orientados ao bem-estar, por assim dizer, não é? Mas que tem sempre um fundo do desenvolvimento pessoal. E por outro lado, trabalhamos muito, por exemplo, a criatividade e todo o que é a parte de employer branding e do employee experience também, juntas, para criar valor, ou seja, para trazer programas inovadores que aportem valor à própria organização e com o qual, pronto, os colaboradores também tenham um interesse de pertencer a essa organização, como é óbvio. Ok, muito bem. Falou há bocadinho nas novas gerações, nos millennial. Da sua experiência, como é que as diferentes gerações que trabalham numa organização perspectivam este equilíbrio entre o pessoal e o profissional? Ou, no fundo, que impacto até, inclusive, estão a ter ou podem ter estas novas gerações na mudança das dinâmicas das empresas? Certo. As novas gerações eu acho que vêm com ideias muito mais claras, no sentido de, eu acho que vêm mais com o que faz sentido e não perdem assim muito tempo nem muita energia em caminhos que podem não levar para onde elas querem ir, não sei se me explico. Claro que ainda há uma mistura um bocadinho de, vamos dizer assim, seguir as normas, seguir as regras e as burocracias, né? E estamos num país que ainda está muito marcado o conservadorismo nas empresas. Por exemplo, eu sou espanhola, pronto, e conheço a realidade empresarial de Espanha, porque já trabalhei lá 7 anos numa multinacional, e assim, Espanha não é diferente do que aqui, em absoluto, mas há outros países que de facto já têm outro mindset e outra forma de trabalhar, e então estas novas gerações vêm com um espírito rebelde, vêm com um espírito de facto de querer mudar e estão um bocadinho a criar força e a obrigar a que dentro desta diversidade generacional que às vezes encontramos nas empresas, digamos assim, todas e cada uma das partes ou dos papéis que representa cada nível generacional tenham que fazer sim ou sim uma adaptação.
Ok. É o que eu acho que está a ganhar força e peso, porque Ok. é pela força da gravidade. Ok. Essa questão que estava agora a partilhar faz-me lembrar, e até acho que é importante refletir qual será, na realidade, a motivação das organizações para a criação destes projetos no âmbito do equilíbrio pessoal e profissional, a Uhum. criação até dos próprios departamentos da felicidade. Será apenas para auxiliar na retenção de talento ou mais um elemento para o employer branding da empresa? Será Exato. que fazem sentido estes departamentos ou deveria ser algo já intrínseco à estrutura das organizações? Ok, essa é uma super boa pergunta e é sobre a qual eu tenho também observado desde que estou com a Mola um bocadinho o tipo de clientes, pronto, e de empresas e de contextos que encontro, não é? E então temos duas realidades. Realmente, e vou dizer infelizmente, ainda sinto que as coisas são feitas porque quase que é uma obrigação, porque até o Covid estávamos a ver uns índices de turnover brutais nas empresas e muita fuga de talento e às vezes por 100 ou 200 euros por mês mais uma pessoa já mudava, não é? O projeto profissional e isto, pronto, era uma realidade nas empresas e então perceberam que realmente esta coisa do employer branding, que aqui em Portugal ainda é um bocadinho desconhecida, propriamente pelo que o employer branding é, ok? As empresas tiveram que começar a reagir, mas um bocadinho, ou seja, por serem empurradas, não porque Sim. realmente existisse esta tal consciência da que eu estou a falar. Se bem que há algumas empresas, ok, que já genuinamente estão a ter esta consciência porque têm um horizonte, uma visão focada na sustentabilidade e no lucro com propósito, que são empresas, por exemplo, vou dar um exemplo, empresas que pertencem a movimentos como pode ser o capitalismo consciente, onde se pretende criar um vínculo entre o indivíduo, empresa, sociedade. E então, dentro destas empresas, e cada vez são empresas, como digo, internacionalmente, globalmente também conhecidas, que estão à cabeça, estão abrindo o caminho, estão a dar o exemplo que realmente, pela autenticidade e pelo querer fazer as coisas genuinamente, é que se ganha realmente esta genuinidade, porque quando fazemos as coisas só por evitar um resultado que não queremos ter, a meio e longo prazo isso descai. E agora, por exemplo, estou a falar de uma realidade pré-Covid, não é? Agora o Covid se calhar vem mudar um bocadinho as coisas porque poderá, com esta incerteza do mercado, voltar a haver alguma, como é que se diz, necessidade das pessoas prenderem-se mais aonde estão. E então, não tendo esta mobilidade, porque não sabemos como é que vai estar não é, a oferta e a demanda do emprego, poderemos ainda ter uns meses pela frente de estancamento. Então, as empresas, eu acho que aqui vai-se ver muito bem realmente a cara das empresas no sentido de como vão responder e vai ficar, vamos começar a ver que empresas é que estão dentro desta onda mais consciente, não é? E que empresas estão realmente num modo mais de sobrevivência, por assim dizer. Ok. Isso, no fundo, indo aqui para uma vertente um bocadinho mais prática, e já que estamos a falar aqui num período de Covid e de mudanças, no fundo, como é que nós podemos então passar do trabalhar mais para o trabalhar melhor? Ou seja, quero partilhar algumas dicas de como podemos então trabalhar melhor e respeitar-nos ao mesmo tempo, e que diferenças é que existem entre este período em que se calhar muitos estão em teletrabalho, em que as organizações se calhar não conseguem trabalhar esta dimensão de forma mais próxima. No fundo, que dicas é que deixaria para podermos trabalhar melhor e respeitarmos também enquanto colaboradores? Certo. Claro, aqui depende também, como digo, né, do contexto onde estamos inseridos, né, e do tipo de organização com que trabalhamos, a equipa que temos, o chefe que temos, ou seja, isto, claro, cada um tem que adaptar, não é, neste momento em concreto, a sua realidade individual. Mas antes, respondendo à pergunta anterior, que eu acho que não acabei por responder, onde o João me perguntava se eu achava necessária que houvesse esta estrutura, e assim já vou enlaçar com esta pergunta que me está a dizer também agora dos hábitos e como podemos fazer, é assim,
acho que as grandes organizações que têm realmente, portanto, uma capacidade, vamos dizer, de recursos para criar um departamento, porque eu acho que uma pessoa em si, ou seja, nós não podemos confundir o Chief Happiness Officer com relações públicas, eu no meio da empresa que vai perguntando às pessoas, olha, hoje estás bem ou não estás assim bem? Estás feliz? Ou seja, quando falamos, por exemplo, em medir índices de felicidade e tudo mais, isso já gera de por si um próprio objetivo numérico, uma própria competição, não é isso que se trata, é de sentir como é que está a organização e o que é que pode ser feito para estarmos, não é, bem. E nesse sentido, sim, as empresas podem criar uma estrutura especificamente para isto, com pessoas que tenham conhecimento. Quando a estrutura da empresa, se calhar, não se pode permitir ter isto, poderemos sim ajudar empresas como a Mola, e não só, porque há empresas que estão a fazer, empresas e mesmo pessoas especializadas que estão a fazer trabalhos espetaculares de apoio. Eu acredito muito neste modelo do empreendedorismo dentro das empresas, ok? Acredito que o futuro está por aí, em trabalharmos por projetos e já não tanto por equipas. Cada projeto são umas determinadas pessoas, onde eu hoje posso ser um líder e o João pode ser o meu colaborador, e depois amanhã estamos noutro projeto e os papéis trocam-se, porque se calhar nesse outro projeto o João sabe mais do que eu, tem mais experiência do que eu. E aqui também vamos ter em conta essa diversidade generacional, onde tem que haver essa adaptação, não é? E agora, em relação a como pergunta das dicas e como podemos fazer, é assim, eu acho que passa todo por trazer um equilíbrio para o que eu, por exemplo, ajudo as empresas em formação a perceber, e aos colaboradores, que é a ultraprodutividade. Quando falamos de ultraprodutividade, não falamos de produzir muito e produzir o máximo. Não, ultraprodutividade é produzir no nosso máximo potencial sem perdermos qualidade de vida. Okay? Então, nós começamos a produzir muito, muito, chegamos a um pico onde a nossa qualidade de vida está a acompanhar, mas no momento em que eu quero produzir mais e a minha qualidade de vida, desculpa que estaria aqui, começa a descer, já me perdi. Então depois é que entramos em estresse, que se mantém por muito tempo torna-se crónico, que se mantém por muito tempo leva-nos ao tal burnout, que vocês ontem também referiam nisto. E assim andamos, não é? Com as estatísticas que aí estão, que dizem que 1 de cada 3 pessoas em Portugal está em burnout ou risco de burnout. Portanto, isto também, por muitas empresas que queiram mantê-lo em tabu, é uma realidade. Também vemos isso na quantidade de fármacos que são consumidos pelas pessoas neste país, em relação a temas como ansiedades, depressões e por aí fora. Então, o que é que eu diria às pessoas? Que priorizem mesmo o seu bem-estar, que priorizem, porque realmente é um investimento a longo prazo, que tentem ser arrojados nesse sentido e dar exemplo, ok, de como se pode trabalhar muito melhor e ter melhores resultados sem necessariamente estar horas a fio dedicadas ali, que tentem estabelecer hábitos ou seja, onde a vida pessoal e familiar, lá está, se integre, muito com base neste autocuidado que estou a referir. E claro, aqui hoje é muito difícil começarmos a pormenorizar, não é? Mas temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa alimentação, temos que ter a mente limpa, não é por acaso que nós trabalhamos toda a parte do mindfulness e da higiene mental, porque hoje, ou seja, da meditação para executivos, porque hoje em dia há muito barulho lá fora, temos muitos estímulos, somos pressionados por muitos factores no dia a dia, e então termos a capacidade de dizer, pronto, eu estou aqui, eu vou dar resposta, mas eu vou priorizar, ok? Eu vou ter o meu foco, eu vou alimentar o meu próprio ciclo motivacional, que é a partir do foco, manter também uma disciplina, depois saber gerir os resultados e também merecer e celebrar o que a gente faz, porque muitas vezes ficamos naquele modo tenho o quê, e estamos sempre no tenho o quê, mas não estamos a reconhecer realmente, e também se calhar as pessoas que trabalham connosco não o estão a fazer ou não estão a promover isso, muitas coisas das que já estamos a conquistar e que é importante ter em conta para alimentar este ciclo motivacional. Muito bem. Então, Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, falou até nesta questão da saúde mental, que aliás muito se tem falado também neste período de quarentena, este período de Covid. Acha que as organizações estão cientes do impacto que tem o absentismo ou mesmo o presentismo, que mais não é do que os trabalhadores estarem na instituição
com a qualidade, com a saúde mental comprometida para não terem aqui consequências ao nível do vencimento. Acha que é uma preocupação clara das organizações? Estão cientes do impacto disto, até a nível económico, a nível dos próprios recursos que têm? Uhum. Eu acho que estão cientes, mas, ou seja, uma coisa é estar ciente e outra coisa é não querer estar ciente ou querer olhar para o outro lado, né? O que é totalmente um absurdo, porque assim, eu acho que, lá está, como a maior parte das organizações está em modo de para ontem, não é? De apagar fogos, no modo bombeiro e tudo mais, isso acaba por dizer, e sempre acaba por ficar, acaba por ficar, acaba por ficar. E não é que eles não tenham lá as estatísticas, não é? Dos absentismos e do tal turnover que eu referi e tudo mais, é que não compensa, não, ou seja, não estão a utilizar a energia adequada para tratar disso e preferem até perder dinheiro, lá está, porque é como quando nós temos um problema pessoal, não é? E como o desconforto que o problema nos traz é tão grande, nós preferimos abstrair-nos, fugir da coisa, não olhar para aquilo e tapar, não é? Tapar, tapar. E assim é o que vêm a fazer vêm fazendo as organizações durante bastante tempo, ok? Eu diria que desde a década de 90 que começou a despontar mais os picos de estresse e começamos a entrar num modo mesmo capitalista e muito forte mesmo, isto pronto, começou a ser desta maneira, não é? E eu aqui em Portugal, por exemplo, tenho experiência de ter trabalhado antes da Mola em organizações onde via-se isso claramente, Outra coisa é que a organização diga assim, não, até porque o próprio colaborador está submetido a tal nível de pressão que prefere dizer que está de baixa porque partiu um tornozelo do que está de baixa porque tem depressão, de facto está com crise de ansiedade ou o que for, e isso, ou seja, traz uma imagem do próprio colaborador de fragilidade que não é, mas na nossa sociedade e como as organizações, muitas delas ainda concebem isso assim, então pronto, fica todo no tabu e assim andamos, não é? Mas eu acho que sim que há conhecimento disto, ok? Preciso é mais consciência para trabalhar isto como deve ser. Ok. Estamos a chegar aqui ao final desta nossa conversa. Será que podemos dizer que com esta realidade, com esta partilha que foi dando, será que as organizações estão a tornar-se assim cada vez mais humanas nessa perspectiva? Ou ainda há um olhar muito para números? Às vezes, mesmo esta questão dos departamentos da felicidade, às vezes há sempre muito receio de que com estes indicadores ou ao apurarmos estes indicadores de felicidade, que isso possa servir também para selecionar colaboradores, para perceber quem é que pode não estar apto e eventualmente deixar de integrar a instituição. Às vezes há muito este receio até, porque quando estes projetos passam a existir numa estrutura, de que isso passa a ser um fator de avaliação de desempenho de um colaborador. No fundo, isto, para voltar à questão, será que as organizações estão a tornar-se cada vez mais humanas? É um bocadinho o que estamos a falar, não é? Que há organizações que sim, que genuinamente estão a ter, ou seja, a adquirir este mindset, porque são organizações que já estão vinculadas a estes valores mais associados aos níveis de consciência, e há outras organizações que não, que fazem porque é trending topic ou fazem porque, sei lá, porque lá está, sim, porque são as tendências do mercado e então porque estão lá está muito, muito focadas nestes índices, não é? E nós não temos que focar-nos nos índices, nós temos que focar-nos numa liderança consciente, numa liderança transformacional, ok? Numa liderança pelo serviço, onde exista realmente não tanto uma resiliência que também, mas sim uma capacidade de acomodação, uma empatia, ou seja, valores realmente que se respirem e se vivam e que não sejam só apenas um manifesto que depois fica em coisas que não, lá está, que não estão alinhadas no próprio ecossistema. Portanto, acho que caminhamos para isso, acho que alguns de nós estamos a abrir esse caminho,
e pronto, e veremos, acho que é por aí o futuro, em empresas humanizadas, absolutamente, e, e acho que as empresas que não se humanicem, aos poucos e poucos também, pronto, irão adquirindo modelos que provavelmente poderão ir ficando obsoletos, porque o ser humano já não está a aguentar e estamos a ver Claro, isso. ok. Pronto. Mesmo para terminar, no fundo, como a maior parte das pessoas que nos estão efetivamente a ouvir são jovens, falávamos há bocadinho dos millennials, as pessoas que vão integrar o mercado de trabalho já com, enfim, uma realidade diferente do que se calhar outras gerações que estão nas organizações, que mensagem gostaria de deixar a quem nos está a ouvir, sabendo então que muitos são jovens e estão prestes a entrar no mercado de trabalho? O que é que eles devem ter em conta não só nos tempos em que vivemos, mas também na sua perspectiva a longo prazo da sua carreira? Uhum. Sim, claro. Que sejam eles próprios, que acreditem neles, que acreditem nos seus instintos mais, não vou dizer básicos, mas mais naturais. Que não escolham uma empresa pelo nome, pelo branding, pelo prestígio ou porque é uma empresa muito grande ou com aparentemente muitas oportunidades de carreira, que não fazem isso se não se sentem realmente alinhados com os valores da organização em si, que, que façam um investimento no próprio desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento, que é a base e é a pedra vacilar para depois ter sucesso, independentemente de que esse sucesso não chegue hoje ou amanhã, ou seja, que não aceitem uma oferta de emprego apenas por uma retribuição econômica, que acreditem no seu caminho, que tudo chega e que se eles se mostram disruptivos e arrojados e se mostram transparentes e autênticos para o mundo responder a. E pronto, e que muitas vezes quando estamos no momento inicial e ainda não temos essa experiência real, não é? Estamos a entrar no mercado de trabalho, somos iludidos, não é? Por coisas magnánimas ou pelo próprio ego, ou pela própria ambição, e é normal, todo tem a sua fase, o seu percurso, mas que tenham em conta realmente a sua verdadeira intuição quando estão a optar por um emprego. Ok. Rocio, muito obrigado por esta partilha, por esta conversa. Aproveito para Nada, convidar prazer. também os que estão a assistir a conhecerem um bocadinho, eu próprio já o fiz, de irem visitar o site da Mola Human Lab para verem um bocadinho os projetos. Tem até do projeto Yoga Co, para ficarem a conhecer um bocadinho mais do que é que tem vindo a ser feito. E continuem a usufruir da Find You e até breve. Obrigado, Rocio. Obrigada, João. Obrigado. Prazer. Até logo.